Como prometido, irei falar de alguns temas que vão cair na prova amanhã, mas que eu não consegui ministrar em sala, né? A gente falou bem é, rasamente, mas agora eu pretendo aprofundar um pouco algumas temáticas que serão importantes amanhã na prova de filosofia e sociologia, tá bom? Então eu vou começar primeiramente falando da filosofia, depois a gente vai para a sociologia. Dentro da filosofia, a gente vai trabalhar uma parte, né, do pensamento do Platão que está focado principalmente na temática da República. Inclusive, o Platão tem um livro que se chama A República de Platão. E lá ele vai trabalhar algumas ideias que são importantíssimas até hoje, que gerou vários debates, que guiaram, né, vários pensamentos modernos, medievais, e contemporâneos, tá? Vamos lá. Então, a República de Platão, esse assunto começa na página 62 do livro de filosofia. E uma coisa muito importante é que o Platão, ele é conhecido, né, esse livro, A República, majoritariamente por trabalhar o conceito de política, né, ali com os gregos. Mas esse livro ele não é somente sobre política. Ele vai trazer vários outros questionamentos, como, por exemplo, questionamentos éticos sobre o que é certo, o que é errado, né? Qual é o modo de agir, o modo correto de agir. Questionamentos políticos, metafísicos, essa relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Questões epistemológicas, como a produção, né, do conhecimento, como se produz a ciência. Questões educacionais, também relacionado ao aprendizado, à busca pelo conhecimento e também questões estéticas, né, sobre esse conceito da arte. Tá? Então, a arte é um ponto muito sensível para o Platão, inclusive, como ele analisa a arte, é um ponto bem interessante de a gente pensar. Então, a tradução correta da obra A República, o termo, né, que vem do grego é politeia. Politeia não significa exatamente a república em si, na nossa língua, mas significa o Estado. Então eu botei aqui, né, para a gente tentar entender que o Platão, quando ele, né, essa obra, ela não está falando de um sistema republicano, não é sobre isso. Quando a gente analisa a obra Politeia, né, que foi traduzido como A República, veio traduzido do latim, mas na língua grega, politeia significa o Estado. Então, quando a gente fala o Estado, a gente está imaginando uma estrutura de poder que vai organizar uma sociedade. Então, Platão ele vai começar nessa obra a responder algumas questões que o Sócrates também deixou passar ali, né, naquele período que eles estavam vivendo. O tema central da obra, A República, se concentra principalmente no conceito de justiça, porque o conceito de justiça era um conceito que era muito importante para o Platão, principalmente depois que o Sócrates, digamos, na visão do Platão, foi condenado injustamente pela cidade de Atenas. Então, o tema, o que que é justo, o que que é justiça, é um ponto muito central da filosofia platônica nesse período que ele vai escrever a República. Então, ele vai começar a desenvolver como que a gente busca a justiça, o que que é a justiça. Aí ele primeiro ele vai analisar o que que era a justiça ali para aquelas pessoas na cidade de Atenas naquela época. E ele vai começar principalmente falando da problemática do hedonismo, que é um tipo de pensamento que era muito praticado pelos aqueles filósofos pré-socráticos, os sofistas, né? O hedonismo ele era rejeitado pelo Sócrates por quê? O conceito de hedonismo, né, resumindo, seria aqui que eu coloquei, ó, a ideia de que o homem forte, que é o homem justo da natureza, não tem nenhum dever além do de atuar conforme o seu próprio prazer.
Ou seja, quando a gente entende que o homem forte, esse homem que tem domínio sobre a natureza, ele seria essa ideia do modelo, né? O homem que domina a natureza, o homem forte, nesse sentido. Logo, tudo que esse homem forte vai buscar seria o prazer, né? Então, ele que vai fazendo as leis. Então, é o homem que faz as leis, nesse sentido, entende? Só que aí vem o questionamento tanto do Sócrates quanto do Platão, que diz assim, né? A força é que determina o poder de ação do homem nesse sentido. Aí ele vem, né, para trazer esse conceito para a justiça. Se a lei é o desejo do mais forte, no caso do homem forte, né, tudo que ele define é a lei, logo a justiça também é o desejo do mais forte. Ou seja, ele está dizendo, né, o Platão está tentando explicar que o conceito de justiça que é aplicado na sociedade é um conceito que não é verdadeiro, é um conceito de um grupo, é um conceito dos mais fortes. Ele está querendo dizer isso, que a justiça em si, ela não é praticada dentro da cidade de Atenas, por exemplo. Que a justiça, ela é apenas o desejo de quem tem poder, né? Por exemplo, quem mandou matar Sócrates, né? Foram aqueles que, por exemplo, consideravam ele como ameaça e tinham um poder maior de decidir isso. Então, logo, a justiça é o desejo do mais forte, né? Então, às vezes, quem vai definir os conceitos vai ser quem está no poder. Isso aqui é uma temática muito presente, principalmente em outras obras mais para frente, né? Os conceitos na sociedade são definidos por quem comanda essa sociedade, né? Só que o Platão ele está criticando isso e ele vai, né, trazer como, por exemplo, o pensamento aqui, né? A justiça é um bem por si mesma, ou seja, o que esses homens em Atenas faziam, né, não era justiça na visão do Platão. A justiça, ela não é definida por desejo, ela não é definida por vontade própria, ela existe, né, no sentido puro em si, né? É um bem em si só, ela não precisa do ser humano para dizer o que ela é, por exemplo, né? Então essa era a visão do Platão. Assim como outras coisas. Lembra que na sala de aula a gente falou que o Platão ele acredita que existe um mundo para além desse mundo que a gente enxerga, né? Então a justiça também estaria nesse lugar ideal, a teoria das ideias, que a gente já estudou. Então, um outro ponto que ele vai trabalhar dentro da República é sobre, né, essa visão mais da educacional, que ele vai dizer que o filósofo, ele não somente questiona, mas também ele deve instruir. Então, o papel do filósofo não é somente só sair questionando, mas ele precisa também instruir outras pessoas a buscar o conhecimento. Ó, lembrando que instruir não é ensinar. Instruir é você mostrar o caminho, você direcionar. Mas, para o Platão, a busca pelo conhecimento, né, ela vem da pessoa própria, né? Ela que tem que buscar conhecimento por si só. Um outro ponto importante, né? O Platão, ele vai dizer que tudo que se coloca dentro de uma sociedade, todas as coisas que existem numa sociedade, elas sempre vão, né, a função dessas coisas sempre vão depender da organização delas. Então, para que serve a democracia, né? Como é que ela está organizada, a democracia? A gente vai definir o que é uma democracia a partir da organização da democracia, do que é uma democracia. Assim como o que é o trabalho, o que é ser cidadão, etc. Então, a função, né? Qual é a função do cidadão, por exemplo? Vai depender daquilo que a gente organiza do que é o papel do cidadão. Ou seja, a função das coisas depende da organização delas. Ok. Outro ponto importante é a função da justiça, né? Na visão do Platão, a função da justiça ela só será realizada de fato quando o homem se organiza corretamente. Então percebe que o Platão ele está criando uma regra. Ele está dizendo que a gente só alcança os ideais
quando a gente se organiza, quando a gente organiza a nossa sociedade. Na visão do Platão, a cidade de Atenas era uma cidade, digamos assim, desorganizada, que haviam pessoas ali que estavam apenas seguindo seus próprios desejos, né? E os mais fortes criavam as suas leis, os seus desejos e o seu conceito de justiça, por exemplo. Então, Platão estava bem revoltado, né, com essas questões em Atenas e ele vai criticando isso. Outro ponto importante. Para que a gente entenda o que o Platão está querendo dizer, ele vai começar a idealizar um conceito de cidade. Ele vai, por exemplo, né? Ah, tá, o Platão está dizendo o que é justiça, o que é isso e aquilo, mas ele vai dar um exemplo. Os filósofos, eles sempre, né, os filósofos, tanto Sócrates como Platão, eles sempre vão trabalhar em cima de exemplos para fazer com que quem escute essa filosofia tente entender através desses exemplos, das alegorias, por exemplo, né, que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, para que a gente entenda o que o Platão está querendo dizer, ele vai trazer uma ideia de cidade, uma cidade ideal. Então, olha só. Primeiro, para a gente entender a cidade, a gente precisa entender o indivíduo que vai compor essa cidade. Então, a alma do indivíduo, o ser humano, ele possui três faculdades distintas, né? Três, três modos de se pensar, de se agir dentro do indivíduo. E aí ele vai elencar em que existe, em primeiro, a apetitiva, né? Que é a sobrevivência do prazer imediato. Ou seja, a apetitiva, essa função, né? Essa faculdade que a gente tem dentro da gente, ela é aquilo que a gente chama de instinto. Ou seja, quando eu sinto fome, quando eu sinto dor, né? Essa ideia do instinto humano, ela se enquadra na apetitiva, né? A sobrevivência. Então, sentir fome, é, tentar se proteger, né? A busca pelo prazer. Então, tudo isso faz parte dessa parte apetitiva, né? Da alma do indivíduo. Uma outra parte da alma do indivíduo, que é a segunda parte, o Platão ele chama de irascível. Essa parte envolve os sentimentos. Então, amor, felicidade, né, paixão, todos os sentimentos, raiva, né, todos esses sentimentos que compõem o ser humano, né, dentro da alma dele, ele está em uma outra parte que ele chama de irascível. E, por último, a terceira parte, que é o que o Platão vai destacar, é a parte da alma que ele define como racional. E essa parte da alma, ela busca o conhecimento e controla os outros impulsos, o irascível e a apetitiva. Ou seja, é por isso que quando a gente vai lidar com os nossos sentimentos, por Platão, a gente tem que lidar de forma racional. Essa é a ideia, né? Controlar esses impulsos através dessa parte racional que há dentro da gente. Assim também como controlar essa parte mais apetitiva, enfim. A racional, ela se sobressai entre a apetitiva e a irascível, tá bom? E aí, como, né, o Platão bem define, cada pessoa tem uma dessas funções mais desenvolvida que as outras. Então, na visão do Platão, vai ter gente que vai ter uma alma mais desenvolvida para apetitiva, outras almas que são mais irascíveis e outras almas que são mais racionais. Mas as três convivem dentro do ser humano. Aí, continuando, gente, ele vai trazer que para que uma cidade funcione, ele vai dizer que a sociedade ela deve ser dividida em classes, aí baseado principalmente na composição dessa alma. Quais seriam essas classes? A primeira classe é a classe dos artesãos e camponeses, né? A segunda classe é a dos guerreiros e a terceira classe é dos governantes. E aí, dentro desse processo, ele vai elencar que cada classe deve ser dividida partindo dessa divisão da alma, né? No caso, por exemplo, os artesãos e os camponeses, eles têm que,
né, trabalhar essa questão da moderação, né, eles se enquadram principalmente na questão da apetitiva, né, da sobrevivência mesmo, do trabalho, do campo, né, e a virtude que eles têm que preservar é a moderação, né. No caso dos guerreiros, que eles se enquadram principalmente nessa parte do irascível, dos sentimentos, né, da honra e da lealdade, é aquilo que os guerreiros vão defender, a honra e a lealdade. E por último, os governantes, que vão, praticamente na visão do Platão, os governantes eles precisam ser racionais, tá? E aí, no caso da classe dos governantes, a racionalidade vai dominar, né? Lembrando que todas as pessoas possuem as três faculdades. Então, essas classes elas são criadas na visão do Platão. Assim, a gente teria uma justiça equilibrada dentro da sociedade, cada um compondo a sua função, né, e cada um exercendo o seu papel dentro dessa cidade, a gente teria uma justiça equilibrada nesse sentido, né, aonde cada cidadão vai se organizar e na organização a gente consegue ter essa paz, né, que era buscada dentro da cidade ideal. Então, os artesãos, os camponeses fazendo o seu dever, os guerreiros também no seu dever e os governantes no seu dever. O Platão ele destaca principalmente os governantes, né? Na visão do Platão, quem deveria governar a cidade é quem tinha a racionalidade mais desenvolvida. No caso, a gente poderia considerar até que essa visão de cidade do Platão, ela era, por exemplo, quase que incabível, né, ali na realidade de Atenas, mas a visão do Platão era que quem governaria essa cidade ideal seriam os filósofos, porque são os filósofos que têm a racionalidade mais desenvolvida. Ou uma outra interpretação que a gente pode desenvolver, né, essa racionalidade dentro das pessoas que estão no governo mesmo já, né? Por exemplo, toda pessoa que tem que governar uma sociedade, ela precisa ter uma racionalidade muito bem desenvolvida e praticar filosofia, por exemplo. Isso é muito importante porque os governantes, eles vão sempre se pautar não nos sentimentos, por exemplo, que é o que muitas vezes acontece, né, nos governos, mas se pautar na racionalidade para que a justiça prevaleça. Então, é uma ideia bem interessante, né, do conceito de cidade. Então, outros pontos importantes aqui, né? Não existe justiça se as outras virtudes não estiverem presentes, ou seja, todas devem, né, todas essas virtudes, moderação, honra e lealdade, racionalidade, todas têm que estar em perfeita harmonia dentro dessa cidade, né? Não existe justiça se uma, por exemplo, for descartada dentro dessa sociedade. Então, cada um tem o seu papel. A justiça é um estado de harmonia interior, equilíbrio e organização. No caso, todas essas três, né, faculdades da alma, elas precisam estar em harmonia para que a gente, por exemplo, alcance esse conceito de justiça ideal do Platão, né? Temos que estar equilibrados e organizados. E, como o Platão define, né, o auge aí ficaria principalmente ao governo, né, a aptidão racional para os governantes. Tá? Não que os guerreiros não pudessem filosofar, não é isso, gente. É que o que vai predominar nos governantes é a racionalidade. Entende? Em primeiro lugar, sempre ali, no caso dos governantes. No caso dos guerreiros, é a honra e a lealdade, os sentimentos. E no caso dos camponeses, é a, a sobrevivência, né? A moderação, é o trabalho, enfim. E aí, gente, para finalizar, a gente precisa entender que o Platão, assim como o Sócrates também, né? Eles vão sempre se utilizar de alegorias para fazer com que as pessoas entendessem o que era a filosofia. E aí tem uma frase importante do Platão, é que o conhecimento só pode ser aprendido diretamente pelo filósofo e não através da explicação de uma outra pessoa. Então, por exemplo, na sala de aula, o que a gente pratica é aquilo talvez o que os sofistas faziam, né?
É por isso, gente, que, por exemplo, isso não é demérito, tá? A questão do ensino, ela é muito importante para o desenvolvimento da ciência, por exemplo, que é aquilo que o Aristóteles vai explicar depois. Só que na visão do Sócrates e do Platão, o conhecimento ele tinha que vir diretamente da pessoa. O mestre, ele só instrui, ele direciona esse conhecimento, o caminho. Mas quem busca o conhecimento é a própria pessoa, né? Então, por que que os filósofos, né, como Platão e Sócrates, eles não explicavam as coisas? Porque não era o objetivo do filósofo ficar explicando as coisas, mas sim mostrar exemplos, criar alegorias, né, que são aquilo que a gente chama da Bíblia de parábolas, né, que trazem é, várias interpretações sobre um determinado acontecimento. As alegorias elas servem para representar um pensamento, então, né? Então a gente tem três alegorias importantes dentro da obra A República do Platão. A primeira alegoria é a alegoria do Sol. Ela se completa com a terceira. Então, quando a gente vai falar da alegoria terceira, a gente vai automaticamente falar do Sol. A segunda é a alegoria da linha, e a terceira, a alegoria da caverna, tá? Então, cada uma tem aí a sua função. A mais famosa, né, é a alegoria da caverna, e a gente vai entender agora. Então, a alegoria da linha, gente, ela vem descrita dentro do livro de filosofia, aí nessa parte, né, a partir da página 62. Mas, em resumo, o Platão ele diz assim, ó, primeiro, a gente tem que imaginar duas linhas paralelas, né, e uma delas traçada é, para que haja uma divisão em quatro partes, né? Então, por exemplo, uma parte, duas partes, três partes, quatro partes. A mesma coisa aqui, né? Uma parte, duas partes, né? Então, na vertical seria, né, duas colunas e na horizontal seria quatro colunas, né? Uma tabela, digamos. Então, olha só, na visão do Platão, a gente, né, existem dois mundos, lembra? Que a gente já estudou isso aqui quando a gente fala a teoria das ideias. Isso aqui é a teoria das ideias, gente. A alegoria da linha, ela serve para explicar a teoria das ideias. Olha só. Então, existe o mundo sensível e o mundo inteligível. Quais são os objetos que compõem o mundo sensível? Aí ele vai me dar aqui, ó. Ele vai classificar também esses objetos. E no mundo inteligível, existem os objetos do mundo inteligível e existe aí que ele chama de estado da mente, né? Aqui também, o estado da mente, como que a nossa mente se comporta dentro desses dois mundos. Então vamos entender. Ó, dentro do mundo sensível, a gente tem os objetos e o estado da mente. No caso dos objetos, a gente começa primeiro com o objeto A, né, que é o início de tudo. Na visão do Platão, a nossa mente, né, o conhecimento, ele é produzido principalmente no seu início pela imaginação, que ele chama de eicásia, né? E a imaginação, ela se constrói através de imagens, né? Então, a imaginação, você imaginar as coisas, faz parte do mundo sensível. E a imaginação, ela é composta, o objeto da imaginação são as imagens que a gente cria dentro da nossa cabeça, ok? Então, essa é a primeira fase do processo do conhecimento. A segunda, a letra B, a gente entra naquilo que a gente chama de crença, acreditar. Pites, né? A pites, a crença, o objeto da crença são as coisas visíveis, ou seja, já viram aquele termo ver para crer? É isso. Aquilo que a gente vê, a gente estabelece uma crença, né? Claro que a gente está falando de objetos do mundo sensível. Eu não estou falando de Deus. O Deus está em outro lugar, lembra? Mundo inteligível, mito, essas coisas. Mundo sensível. Então, a crença do mundo sensível é através das coisas visíveis, né? Então, peguem qualquer exemplo, né? Sei lá, se eu a crença de que se eu der um soco na parede vai quebrar a minha mão, isso é uma crença bem certa. Eu não preciso fazer isso, né? Para saber que a minha mão vai quebrar, por exemplo. Aí a gente atravessa a linha e a gente entra já no mundo inteligível. Aí já vem para o terceiro estágio da mente e da produção do conhecimento, né?
a gente tem o raciocínio, a dianoia. Dentro do raciocínio, existe algo na visão, né, do Platão, que é o que eles chamam de objetos matemáticos. Aí, vamos se perguntar, tá, o que que a matemática está fazendo aqui? Lembrem, gente, que o Platão ele vai ser muito influenciado pelo Pitágoras, que vai ser um filósofo importantíssimo para o estabelecimento da lógica e da matemática dentro do pensamento, né? Daquela sociedade grega. Então, a matemática, ela, ela existe e ela é aquilo que a gente pode chamar de, de a representação do ideal. Porque a matemática, ela é uma língua, né? Ela é um objeto que ele é igual em todos os cantos, né? Ele não muda de acordo com a crença. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, não é 3. Está estabelecido, né? Eu não posso dizer, 1 mais 1 é 3 porque eu acredito. Não é uma crença. A matemática, ela não é uma crença. A matemática, ela é um raciocínio lógico. O raciocínio, né, essa organização do pensamento, do raciocínio, está dentro do mundo inteligível. Ele é o mais próximo, digamos, que a gente consegue chegar visivelmente, né, do mundo inteligível, por exemplo. Então, quando eu vejo um cálculo matemático, ele é perfeito em si ali, né? Ele faz parte do mundo inteligível, ele é um exemplo, né? A matemática é um exemplo de um objeto de um mundo inteligível. Ela é igual em todo canto, né? E ela possui uma regra geral, né? Se 2 mais 2 aqui no Brasil é 4, a mesma coisa lá na, sei lá, na China, na Europa, 2 mais 2 continua sendo 4, tá? Deu para entender? E aí, por último, a gente chega no último estado da mente, né? Que aí, de fato, é a inteligência, a noesis, né? Ou episteme. A gente chama de conhecimento, né? O mais conhecido é a episteme. Então, para a gente chegar na episteme, no conhecimento, o objeto do conhecimento são as ideias, tá? Dentro do mundo inteligível. As ideias é onde está, por exemplo, o conceito ideal de justiça, que o Platão define, né? Assim como outros conceitos, né? Que perpassam a ideia, né? Da perfeição, da busca pelo conhecimento, né? Então, o que a gente pratica no mundo é isso aqui, crenças, né? A ideia é uma ideia de justiça, uma ideia. Só que a gente, na prática mesmo, a gente nunca alcança isso. A gente só vai alcançar esses ideais quando a gente organizar lá a sociedade de acordo com o que o Platão entende. Tudo bem? Vamos lá. Aqui a gente tem a alegoria mais famosa do Platão, né? A alegoria da caverna. O que que seria a alegoria da caverna, gente? Imagina que há uma caverna, aqui é a caverna, né? Dentro dessa caverna existem pessoas acorrentadas, presas. E elas estão escoradas num muro aqui, ó, num muro. Imagina também que dentro dessa caverna existe uma fogueira que ela nunca se apaga. Existe essa fogueira que está queimando, né? E imagina também que existe algumas pessoas com vários objetos, né, que ficam atrás desse muro dentro dessa caverna. Aqui, ó, eles estão segurando, né, vários objetos. E aí, quando eles seguram esses objetos, a luz do fogo ela ilumina esses objetos e cria uma sombra, né? E essas pessoas que estão acorrentadas, o que elas enxergam como mundo é a sombra. Então, para quem vive aqui, a realidade deles é isso aqui, ó. Então, eles estão vendo um pássaro, para eles isso aqui é um pássaro, e não isso aqui, e não o que está aqui fora, né? Um arco, um cavalo. Lembra da teoria das ideias? Isso aqui, exemplo, isso aqui é né, uma representação do cavalo, mas não é o cavalo em si. É apenas uma visão, né,
né? Uma representação daquilo que seria o ideal. Já está dando para entender, mais ou menos, né? Isso aqui a gente já discutiu em sala. É apenas, isso aqui não é a realidade na visão do Platão. Então, essas pessoas que estão acorrentadas aqui, ó, é a sociedade, somos nós. O que a gente enxerga na sociedade é apenas um vislumbre daquilo que é de fato, né, a ideia, né, a realidade, aquilo que é o verdadeiro. Então, imagina que uma dessas pessoas acabe se soltando daqui, ele consegue atravessar o muro e ele vai subindo. Aí ele vê que não era verdadeiro aquilo que ele conhecia. E aí ele vê a chama e ele sobe e ele consegue sair da caverna. E nesse primeiro momento, né, o Platão diz que quando esse homem ele sai da caverna, é muito dolorido. A luz verdadeira do dia, ela dói nos olhos. Então, demora um pouco para que o homem, né, representado aqui, o ser humano, se acostume com essa luz do sol. Aí se compara com a outra alegoria do sol. O sol, ele ilumina, né? Ele ilumina a realidade. E aqui nesse mundo acima é aonde o indivíduo, que o homem vai ter contato com o cavalo, com os pássaros, com a natureza, com a realidade, né, do conhecimento. É aqui, ó, o mundo idealizado. Então, a alegoria da caverna, gente, ela serve para a gente entender a teoria das ideias. E esse homem que está aqui, ele é o filósofo. É quando o ser humano ele se liberta desse mundo em que ele vive, mundo sensível aqui, ó, e ele parte para o mundo inteligível, que é o mundo real de fato, na visão do Platão. A realidade, lembra? A realidade ela é dividida em duas. Isso aqui é a realidade do mundo sensível e aqui é a realidade do mundo inteligível. Quando a gente se liberta, a gente não quer mais voltar para a caverna. E é isso. Uma vez que a gente conhece a filosofia, a gente não volta a mais ser o que era antes, porque a gente já vai ter tido acesso ao conhecimento. E, gente, essa prática de se libertar e sair da caverna é algo muito doloroso, é muito difícil. A gente, por exemplo, questionar a nossa realidade. Às vezes a gente está muito conformado, né, com o mundo em que a gente vive mesmo. E na visão do Platão é que a gente tem que questionar. Isso aqui que a gente vive é real? Esse mundo que a gente vive é real? Há uma outra coisa para gente, né? Então, essa é a alegoria da caverna, né? Ela representa o filósofo, representa a teoria das ideias, e assim faz com que as pessoas pensem, né, um pouco mais sobre essa realidade que eles vivem, tá? E aí tem até uma continuação, né? Diz que esse filósofo ele volta para a caverna e ele começa a dizer para essas pessoas que de fato eles estão aprisionados e o que eles veem não é real. E essas pessoas acabam matando esse homem que saiu. Aí ele traz o exemplo do Sócrates. Lembra que o Sócrates foi morto? Então, ele traz essa ideia, né, de que quando o filósofo ele sai, ele ao retornar para a caverna e dizer que essas pessoas estão aprisionadas, ele acaba sendo morto por elas. Então é uma alegoria também para a morte do Sócrates, né? O Sócrates tentou alertar a sociedade ateniense e a sociedade acabou matando ele. Outras questões que o Platão trabalha na República, gente, é primeiro a arte como imitação da realidade. Ou seja, olha só, se a gente conhece a teoria das ideias, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que o Platão pensa sobre arte. Se a arte imita a realidade, logo, na visão do Platão, a arte não é a realidade em si. A arte ilude. A arte, ela, na visão do Platão, ela não ajuda o ser humano a se libertar desse mundo, né, mundo sensível. Então, a arte ela é bem questionável para o Platão, né? Ele não valoriza a arte nesse sentido, tá? Outro ponto importante é o mito de Er, que é aquele mito grego, né, que quando a gente morre, os gregos acreditam em reencarnação, né? Pelo menos uma parte. Quando a gente morre,
o nosso espírito, né, a nossa alma, digamos assim, ela passa pelo rio do esquecimento e ali todas as nossas memórias, né, são levadas e o nosso espírito ele volta de novo para nascer, né? Nascer novamente, só que a gente não se lembra da nossa vida passada. A questão é que o Platão vai trazer aquilo que ele chama de teoria da reminiscência, que era uma teoria usada pelo Pitágoras. Deixa eu ver só quem era mesmo. Gente, eu não lembro agora de quem era a teoria da reminiscência, mas se eu não me engano, acho que era do Pitágoras também, que era um matemático lá, né? Então, essa ideia de que você, quando você exercita, né, essa prática do mundo ideal numa vida, quando você morre, você acaba não esquecendo disso, porque a alma em si, ela é produto desse mundo ideal, né? Então, na visão do Platão, quanto mais a gente vai reencarnando, né, a reencarnação ela serve para a gente ir relembrando desse mundo ideal da qual a gente faz parte. Então, na visão deles, os filósofos eles não reencarnam tanto, porque eles não precisam disso, né? É porque eles já conseguem no mundo buscar o conhecimento, né? Buscar o ideal. Então, é uma teoria que ele utiliza aí, tá bom? Bom, gente, a gente vai para a sociologia. Quais são os pontos importantes, né, da sociologia? Esse vídeo já deve estar bem grande, mas é importante a gente falar disso. Vamos lá. A partir da página 38, a gente trabalha o Estado e a religião. Então, é muito importante a gente entender, ó, que o poder e o domínio de uma sociedade que é exercida, né, sobre consciências individuais não depende tanto de força física, mas de autoridade moral. Ou seja, dentro de uma sociedade, dentro de um estado, a força física ela não funciona tanto. É por isso que o Estado não basta só a gente reprimir as pessoas com violência. A gente precisa chegar numa questão moral, né? Numa questão da mente, né? Dos indivíduos. E o Estado, né? Esse domínio ele é feito através dessa autoridade moral. Outro ponto é que a religião, para o Emile Durkheim, né, é o produto da própria sociedade. Ela é um produto, ou seja, a religião ela é produzida pelas pessoas e nunca deve ser separada do seu contexto social. Aqui a gente tem um problema, gente, porque quando a gente pensa uma religião, a gente nunca pode desvincular ela da realidade social na qual ela está inserida. Então, cada sociedade ela constrói a sua ideia de religião. É por isso que às vezes o cristianismo aqui no Brasil é uma coisa, na Europa é outra, nos Estados Unidos é outra, na Rússia é outra. Não só o cristianismo, mas outras religiões, né? Religiões de matriz africana, na África são de um jeito, aqui no Brasil é outro, o islamismo, no Oriente Médio é uma coisa, em outros lugares, enfim. Toda religião, ela ela nunca deve ser separada desse contexto social também, que ela é produzida, né? Então, ele está dizendo, basicamente é que, olha, apesar de, por exemplo, religiões, sei lá, vamos pegar aquelas religiões que fazem sacrifício. Na nossa visão, vai ser antiético, né? Vai ser contra os direitos humanos, ou sei lá, sacrificam animais. Mas a gente não pode levar só em consideração a religião, mas também aonde ela está inserida. Aquela prática, naquela sociedade, se ela faz sentido. Ok. Estamos falando de um modo técnico, tá? Não estamos fazendo juízo de valor em nenhuma religião. É isso que eu quero dizer. Outra questão é que a religião cria vínculos profundos entre indivíduos, unindo-os e proporcionando-lhes sentimentos de pertença, segurança, confiança e familiaridade. Ou seja, a religião ela dá um suporte para o indivíduo, né? Principalmente
nesse processo de organização da mente, né? Na organização, criando vínculos, organização dos sentimentos. Então, a religião meio que ela dá uma estabilidade para o ser humano, tá? Não estou dizendo que quem não tem religião é confuso, né? Ou é instável, não é isso. Que a religião ela conforta, né, um indivíduo, meio que isso. A consciência das pessoas em relação à manipulação da religião. Um ponto interessante que o Durkheim trabalha é que ele vai dizer que toda pessoa que pratica uma religião, ela tem consciência de que a religião se utiliza de métodos de manipulação dessas pessoas. A religião, ela manipula através da palavra, gente, através dos dogmas, através da moral, através dessa ética, né, dessa religião. E assim a gente vai moldando os nossos comportamentos, a nossa moral, sempre através da religião. Não é que as pessoas elas são inocentes, é isso que o Durkheim diz, que as pessoas elas têm consciência de como a religião ela modifica o pensamento dessas pessoas. Outro ponto importante é que o Durkheim vai fazer comparação entre a religião e a ciência, né? A análise científica principalmente. Então ele vai dizer ó, que a análise científica não implica uma negação da religião, análise científica da sociedade, que ele está dizendo, mas uma separação de espaços, o que favorece a autoconscientização e, consequentemente, maior liberdade individual. Eu não sei se eu já falei na sala de aula, né, mas eu já fui da igreja, e a partir do momento em que quando a gente começa a analisar a religião de forma mais racional e científica, ela vai começando a perder alguns sentidos e você consegue, a partir daquele momento, ver alguns problemas e você não começa mais a concordar com tudo que determinadas religiões defendem, por exemplo. Então, você cria aquilo de autoconsciência, né? E aí você vai ganhando uma liberdade individual, como ele diz, né? De você construir o seu pensamento e sua análise sobre a sua realidade, tá? E a religião, gente, ela tem um papel de coagir você, é justamente isso, né? Você vai seguir determinados comportamentos, né? Quando você entra dentro de uma religião. E aí, gente, o próprio livro ele traz uma citação bem pequena ao Karl Marx, né? O Marx ele tem uma frase que ele diz que a religião ela é como se fosse o ópio do povo. O ópio é um tipo de droga, né? Um tipo de droga, como é que fala? Natural? Não sei o nome. É droga natural, né? Que era encontrado na Ásia, na China, né? Que ela é extraída de um chá, de um cogumelo, de alguma coisa assim. E ela deixava as pessoas meio ali, né? Quimicamente alteradas. Aí. Então, no século XIX, tá? Era comum ali na Ásia, inclusive a Europa vai utilizar, né? Ela vai acabar viciando o povo mesmo, né? Eles vendiam o ópio como mercadoria, gente, para as pessoas consumirem o ópio e ficarem louconas lá. Então, Karl Marx ele vai dizer que a religião é como o ópio do povo. Como assim? Os mecanismos de dominação das religiões no processo de desigualdade social implica em que a religião ela faz com que a gente esqueça da nossa realidade, da realidade em que a gente vive. E na visão do Marx, a religião ela é um instrumento de dominação da classe dominante, né? Esse instrumento, né, então tudo que você aprende, como por exemplo, você tem que pensar no céu. Eu vou utilizar aqui o cristianismo, né? Você tem que pensar para onde você vai depois que você morre. Sabe? Sempre você está fugindo da realidade em que você vive. É por isso que, na visão do Marx, a religião dificilmente ela vai trabalhar, por exemplo, questões de desigualdade social. Na busca, por exemplo, de você se revoltar contra a realidade que você vive. Então, é por isso que a religião ela é utilizada como mecanismo de domínio, mecanismo de poder de quem está no controle. É através da religião você faz com que as pessoas aceitem as coisas, mas sem questionar. E isso é um ponto crucial dentro, né, do pensamento do Marx, porque na visão dele, a religião ela é uma ideologia que
controla os trabalhadores, vai controlar o proletariado, né? E é por isso que a religião, na visão do Marx, ela tira a consciência de classe das pessoas e coloca a pessoa para ficar pensando uma ideia ali formulada, né? E é como se quem seguisse, né, uma religião sem autocrítica fosse como se uma pessoa tivesse drogada mesmo, né? Ela não consegue enxergar a realidade dela, ela não consegue enxergar a desigualdade social, os problemas da sociedade. É só vocês pegarem e começarem a refletir, né? Como que um cristão se comporta diante da realidade social do Brasil, né? Como que ele enxerga, por exemplo, os problemas do Brasil. Aí ele sempre vai partir da moral que ele conhece, da moral religiosa. Ele nunca vai conseguir fazer uma análise científica, uma análise que fuja, né, dessa visão. Então era como se ele sempre tivesse influenciado e embebido de questões religiosas para julgar a sociedade. E na visão do Marx isso é muito ruim, né? Outro ponto importante que na visão de um outro filósofo, Max Weber, ele vai dizer que com o processo do renascimento lá na era moderna, que a gente vai estudar só na segunda série, ele vai dizer que o mundo ele deixa de ser esse mundo da magia, né, medieval ali, e ele começa a se desencantar. Então, Max Weber, né, que é um outro sociólogo, ele traz o termo de desencantamento do mundo, e é quando a sociedade, o mundo, começa a experimentar o racionalismo, que é naquele processo do cientificismo, renascimento, e a gente vai perdendo a magia, por exemplo. A gente vai racionalizando tudo. Tá? Ele não está fazendo. Ele tece alguma crítica sobre isso, mas não é fazendo juízo de valor de novo. Ele só está dizendo que, com a modernidade, a gente começa a pensar mais de forma racional. A ciência, no caso. E aí, o desencantamento do mundo é uma das principais marcas da modernidade, ou seja, né, você pensar esse mundo de forma mais racional, você dar explicações mais racionais e não sempre recorrer à religião. Então, isso afasta a religião do Estado, por exemplo, que é o que vai acontecer de fato. E a gente vai criar, por exemplo, provavelmente, né, aí uns 200 anos depois, os estados laicos, né? No século XIX, a religião ela não podia mais estar governando ali junto, né? Principalmente aqui no Ocidente. Então, a gente vai ter esse processo de secularização, que a gente chama, né? Que é quando a gente vai tirando essas influências religiosas de dentro do ambiente político-social, do Estado, né? De tudo aquilo que controla uma sociedade. A gente vai afastando a religião e vai estabelecendo uma política laica, uma política de Estado laico. E aí entra esse conceito de Estado laico, né? O que é um Estado laico? É um Estado que, na sua cerne, não tem religião como centro, né, de decisões políticas ali. Então, por exemplo, apesar do Brasil ser um país majoritariamente cristão, a gente não tem uma religião oficial na Constituição. Mas, como nós fomos colonizados, né, pelos europeus, a gente tem uma influência muito grande do cristianismo em muitos âmbitos da nossa vida. Então, majoritariamente, nós somos um país cristão. Mas, quando a gente vai pensar política, a gente sempre tem que pensar de forma laica, né? Quando, por exemplo, vamos tomar decisões na República, sempre temos que pensar para o bem de todo mundo e a gente não pode utilizar a religião para tomar decisões, porque a religião ela não pode estar nesses locais, tá, de poder. E aí entra o processo dos estados teocráticos, que é o oposto de um estado laico. O estado teocrático ele utiliza a religião para criar a sua política. E os estados teocráticos, a gente tem vários exemplos, né, no Oriente Médio, são esses estados que utilizam do islamismo, né? Toda a sua política é baseada no Alcorão, nas leis islâmicas, e aí eles acabam sendo estados bastante autoritários, né? E aí quem não segue o islamismo faz como? Né? Tem todo esse problema, os estados teocráticos, né? E aí, na visão também dos sociólogos, a partir da década de 90 do século XX, a religião ela vem se tornando, ela vem voltando,
né? Então, a partir da década de 90, a gente tem um aumento, por exemplo, no cristianismo, no mundo, outras religiões, né? Candomblé, Umbanda. A gente vai ter o sincretismo religioso, que é quando várias religiões se misturam. E assim a gente vai tendo um aumento, né? Eu acho que principalmente por causa do momento em que a gente estava vivendo, né? Ali no final da década de 90, as pessoas, né? Eu acredito muito também que a religião está muito atrelada a como a sociedade está organizada naquele momento, né? Então, se uma sociedade ela parece meio que sem rumo, sem direção, a gente estava ali numa troca de milênio também, né? Então, uma troca de século. Então, isso acontece muito, né? As religiões acabam retornando. Então, a gente tem essa visão, né? Aumentou-se, apareceu mais igrejas, né? Apareceu mais outras religiões, enfim, e todas misturadas, né? Que a gente chama de sincretismo religioso, é quando a gente mistura várias crenças e cria uma nova crença, tá? E aí, só para a gente finalizar, gente, um ponto muito importante é o fundamentalismo religioso. Ele é um problema dentro da sociedade. O fundamentalista é aquela pessoa que pega. Quando eu falo. Tá, fundamentalismo é quando uma pessoa pega uma crença de uma religião e eles não conseguem interpretar essa crença baseado na realidade social em que ele vive, por exemplo. Então, um fundamentalista cristão é aquele cara que vai pensar, por exemplo, que mulher tem que ser submissa ao homem. Porque na Bíblia diz que tem que ser assim. Mas na nossa realidade de hoje, a mulher ela tem sua autonomia, ela não pode ser submissa ao homem. A gente não pode levar as coisas, como por exemplo que está escrito na Bíblia, ao pé da letra. Geralmente quem utiliza, né, a Bíblia ao pé da letra e você leva que tudo que está escrito ali tem que ser de fato cumprido, a gente chama isso de fundamentalismo religioso, né? Tem as questões sociais, questões de gênero, por exemplo, né, que algumas religiões são bastante rígidas contra isso, né? E também alguns membros, né, de determinadas religiões também são assim. Isso acontece em todas as religiões, tá? Não só no cristianismo. Mas a gente utiliza o cristianismo porque é a realidade maior do nosso país, né? Então, o fundamentalismo cristão é esse cristão que não consegue dialogar com outras realidades, não consegue dialogar com quem pensa diferente dele, e ele só acredita naquela visão que está pautada na Bíblia. A gente chama isso de fundamentalismo religioso, e isso causa vários problemas quando a gente vai para a política, por exemplo. O Estado ele tem que ser laico, então a partir do momento que você enfia a religião dentro do Estado, você está abrindo caminhos para um governo autoritário, porque ele vai querer obrigar, por exemplo, a você a seguir determinadas práticas que são religiosas, por exemplo, né? Então é um debate que está bastante em alta. Tá bom, gente? No geral, era isso. Desculpa, a aula demorou muito, mas eram questões para a gente discutir, tá bom? Abraço.